O Oriente Médio é onde a história humana começou, mais precisamente onde hoje é o Iraque. Jerusalém é onde começa nossa história. É uma das cidades mais antigas do mundo e está localizada no oeste do continente asiático, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, na extremidade de um planalto. Quando alguém visita a cidade histórica de Jerusalém, depara-se com uma enorme cúpula dourada conhecida como o Domo da Rocha. Ela foi construída no século VI da era cristã pelo califa Abd al-Malik. Essa construção está no Monte do Templo, que passou a ser chamado de Esplanada das Mesquitas, após a tomada do controle da cidade pelos muçulmanos. No mesmo local, foi erguida a Mesquita de Al-Aqsa, considerada a terceira localidade mais sagrada para os muçulmanos depois de Meca e Medina. A cidade de Jerusalém é o epicentro de um dos grandes enigmas do mundo atual: o conflito entre Israel e Palestina. Esse conflito remonta nos tempos bíblicos, mas se agravou no século XX com a criação do Estado de Israel. O cerne desse conflito reside na maneira como judeus e palestinos interpretam o mesmo espaço geográfico de forma diferente. Os judeus veem o Muro das Lamentações, o que restou do segundo templo de Jerusalém após ter sido destruído, como um local sagrado que já foi o principal ponto da religião judaica para realizar sacrifícios, por exemplo. Em contrapartida, a maioria dos palestinos muçulmanos vê o Domo da Rocha, onde foi construída a Mesquita de Al-Aqsa, como a terceira mesquita mais importante para o islamismo. Essas interpretações divergentes do que é Jerusalém e seus limites alimentam a tensão entre os dois povos. A história de Jerusalém abrange cerca de 7.000 anos, com os primeiros colonos sendo os cananeus, um povo mencionado na Bíblia. Ao longo dos séculos, a cidade foi dominada por romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados e otomanos. No século X a.C., o rei Davi estabeleceu Jerusalém como a capital do reino de Israel, e seu filho Salomão construiu o primeiro templo sagrado, tornando a cidade o centro do pensamento e da religião judaica. No entanto, a cidade passou por diversas mudanças de domínio ao longo da história, incluindo o domínio romano e a subsequente dispersão dos judeus. O Império Otomano governou a região por um longo período, e foi apenas no século XX que o movimento sionista ganhou força, incentivando a migração de judeus para a região. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o desmantelamento do Império Otomano, a região foi controlada por britânicos e franceses, com várias revoltas e conflitos ocorrendo ao longo do tempo. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a pressão pela criação de um lar nacional judeu aumentou, resultando na Declaração Balfour e, finalmente, na partição da Palestina pela ONU em 1947. Em 1948, Israel declarou sua independência, desencadeando uma guerra com os países árabes vizinhos. Os conflitos subsequentes, incluindo a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973, agravaram ainda mais a situação. Várias tentativas de paz foram feitas, incluindo os acordos de Oslo na década de 90, mas a paz permaneceu esquiva. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas é uma questão complexa e de longa data que envolve décadas de hostilidade e tensões na região do Oriente Médio. O Hamas é uma organização palestina que surgiu na década de 80, e seu objetivo declarado é a luta pela libertação da Palestina, incluindo a eliminação de Israel como Estado. Eles têm empregado uma variedade de táticas, incluindo ataques suicidas, lançamento de foguetes e conflitos armados, na tentativa de alcançar seus objetivos. O conflito entre Israel e o Hamas é caracterizado por uma série de confrontos militares intermitentes, incluindo a recente escalada de violência em Gaza em 2021. Os combates resultaram em perdas significativas de vidas humanas e grande destruição, com impactos devastadores nas comunidades locais. Uma das principais fontes de tensão entre as partes é a questão dos territórios palestinos ocupados por Israel, incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Muitos palestinos veem a ocupação israelense como uma violação de seus direitos e uma grande fonte de ressentimento. Por outro lado, Israel argumenta que suas ações são necessárias para a segurança nacional, especialmente em relação dos ataques do Hamas. Esforços de mediação e acordos de cessar-fogo foram tentados no passado, mas muitas vezes foram de curta duração. A comunidade internacional frequentemente busca promover o diálogo e a paz na região, mas alcançar uma solução duradoura tem sido um desafio significativo. Em meio a anos de conflito e tensões,
a esperança ainda pode ser encontrada. Embora a situação entre Israel e o Hamas seja incrivelmente complexa e tenha causado dor e sofrimento para muitas pessoas, devemos acreditar que, em algum momento, o diálogo e o entendimento prevalecerão sobre a violência. A esperança reside nas ações de indivíduos, grupos e na comunidade internacional que continuam a trabalhar incansavelmente pela paz na região. Cada esforço para construir pontes, promover a compreensão mútua e buscar soluções pacíficas é um passo na direção certa. A história nos ensina que conflitos profundamente enraizados podem ser resolvidos e superados, e podemos olhar para exemplos de reconciliação e paz em outras partes do mundo como inspiração. A esperança está em ouvir as vozes daqueles que anseiam por um futuro melhor, onde as crianças possam crescer em um ambiente seguro e onde todas as pessoas possam viver com dignidade e prosperidade. Embora a estrada para a paz seja desafiadora, não podemos perder a esperança de que um dia a convivência pacífica e a coexistência se tornem uma realidade. Continuemos a apoiar os esforços por um cessar-fogo duradouro, diálogo construtivo e soluções diplomáticas, pois é somente através desses meios que a paz pode ser alcançada. Que Deus e a esperança nos guiem, e que um futuro de paz e harmonia para todos na região se torne realidade.